25 de agosto. Eu sou o que sou. Sempre fui e sempre serei. Na minha presença, você experimenta o amor e a luz, a paz e a alegria. Estou intimamente envolvido em todos os seus momentos e o estou educando para ter consciência de mim o tempo todo. Sua função é colaborar comigo nesse treinamento. Eu resido dentro de você, sou a parte mais importante do seu ser. Mas algumas vezes sua mente se afasta desse centro sagrado. Não se assuste com sua incapacidade de permanecer focado em mim. Apenas traga-me de volta seus pensamentos sempre que eles se afastarem. A maneira mais rápida de redirecionar sua mente para mim é sussurrar o meu nome. E assim vamos envolver os nossos pensamentos em agradecimento a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, pelo dia que nos deu a oportunidade de caminhar sobre a terra na referência desse amável, amoroso meigo Jesus. E agradecer, Senhor Jesus, pelas oportunidades que vivenciamos todo o tempo. Neste momento, pedimos junto a essa espiritualidade benfazeja, guias e mentores que nos assistem, que sustentam essas tarefas de estudos online, em gratidão. E pedimos, Senhor Jesus, em teu nome, a permissão para nós iniciarmos o estudo do Evangelho da noite de hoje, e pedindo também o suporte espiritual a esses amigos, benfeitores, que vão estar junto a nós, direcionando os nossos pensamentos para a melhor compreensão de tudo aquilo que vamos falar. E assim só temos a agradecer e pedir, neste momento, a permissão para o início do trabalho do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos começar. Quem gostaria de abrir o Evangelho para ler? Levanta o dedinho. Lívia! Obrigada, Lívia. Bom, vamos lá. Capítulo 7, o primeiro item. O que é preciso entender por pobres de espírito? Capítulo 7, primeiro item. Vamos lá? O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, tendo-o por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e o poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência,
para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Bom, essa expressão, né, pobres de espírito, ela sempre pega a gente, né, antes da gente estudar, né, e ter esse entendimento, né, a gente não tinha essa interpretação, né, dos pobres de espírito, né, que são as pessoas humildes. Eu, por exemplo, achava que era aquela pessoa coitadinha, pobrezinha, e não é nada disso, né? E a gente começa a perceber com o estudo do Evangelho o que realmente significa. E aqui eu acho bem legal que ele faz esse contraponto, né, do homem das ciências, né, para o homem religioso. E, claro, ele está fazendo essa comparação, mas a gente sabe que, hoje em dia, muitos homens das ciências, né, estão adquirindo conhecimentos espirituais, né, e estão levando isso para os ambientes de trabalho deles, né? Os meus pais, eles não moram aqui perto de mim, né? Eles moram em outra cidade e eles precisavam encontrar um médico, né, lá para poder atender eles quando eles precisassem e tal. E meu pai acabou fazendo amizade com né, e foi fazer aqueles exames, né, de sangue e tal, que uma vez por ano é legal, né, a pessoa mais idosa fazer e tal. E nessa conversa, o médico, né, começou, meu pai conversa com todo mundo, começou a fazer amizade com ele. Fecha a porta, por favor. Começou a fazer amizade com ele e percebeu que o médico falou que ele era espírita. Então, meu pai achou muito legal isso. E a gente começa a perceber muito, né, médicos que se utilizam também de tratamentos, às vezes, alternativos, que antigamente não eram utilizados, levam a ter crenças, né, mais espiritualizadas, vamos assim dizer, que antigamente não se tinha tanto, antigamente falava que era coisa do outro, que não se misturava com ciência, com conhecimento, tinha todo aquele tabu, né? Hoje em dia a gente ainda encontra isso, tem pessoas, né, da área mais científica, da área, enfim, medicina, qualquer outra área, né, mais material, vamos assim dizer, que simplesmente foca nisso e fica nessa área, né? E prefere não misturar as coisas, até por não acreditar, né? Parece que a pessoa, ela estuda tanto que ela acha que aquele conhecimento ali que ela teve, né, que ela tem, se esgota, né? Ela parece que ela entende tudo daquilo, né? E eu entendo tudo disso, é isso. Não precisamos da divindade, não precisamos de Deus para explicar coisas além, porque é isso aqui, né, que eu aprendi, é isso aqui que eu entendo, né? Mas tudo isso vai muito além. Não é porque eu não vejo, não é porque eu não sinto, vamos assim dizer, que não exista, né? A gente tem que ter consciência disso.
A gente tem que ter os olhos, né, os ouvidos, aquele olhos de ver, né, ouvidos de ouvir, sempre abertos, né, para qualquer coisa que chegue até nós, né, para a gente não simplesmente repelir, né, para a gente tentar entender aquilo, tentar entender por que aquilo acontece, né, e conforme for passando os anos, né, foi o que eu falei, esse médico, por exemplo, que meu pai conheceu, espírita, e quantos outros não devem ser religiosos, né? Não digo só espírita, mas católicos, evangélicos, né? Seguem suas crenças. Daqui a um tempo, cada vez mais tende a ciência e a religião se complementarem. Religião que eu falo é o meio espiritual, né? Não uma religião propriamente dita, mas a parte espiritual da coisa, vamos assim dizer. Vão começar a se complementar. Aquilo que a ciência não sabe explicar, vai vir o meio, vai vir a vida espiritual e vai conseguir complementar. E assim como a parte espiritual vai até certo ponto, a ciência vai vir completando ela e elas vão meio que se entrelaçar numa teia, né? E isso cada vez mais tende a acontecer conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai entendendo, né, que não é porque eu sou uma pessoa da ciência que eu tenho que anular o meio espiritual, não é porque eu sou uma pessoa religiosa que eu preciso anular a ciência. Uma coisa tem que vir atrás da outra, se complementando. Eu estou fazendo o estudo do Missionários da Luz, né? Eu fiz o Mensageiros, agora estou fazendo o Missionários da Luz. E esse livro é um pouquinho mais difícil, assim, pelo menos para mim, né? Um pouquinho mais puxado, tem uns termos meio médicos, assim, meio falando de partes do corpo, né? E eu sou uma pessoa totalmente de humanas, então estou penando um pouco. Mas tem uma parte, agora eu não vou lembrar o nome, mas tem uma parte do nosso cérebro que é bem pequenininho, lá no centro do nosso cérebro, que a medicina terrena sabe mais ou menos qual é a função, mas é muito limitado, ainda não sabe exatamente para que aquilo funciona. E a parte espiritual, né, já explica que é uma forma de ligar o corpo. Aí tem lá, tudo dizendo, quando o livro Missionários da Luz, do André Luiz, foi escrito pelo menos aí uns 60 anos, e já explica mais ou menos, né, EPI, não sei o quê, agora não vou lembrar. Hipocampo. Auxilia. Não lembro exatamente. Ele trabalha mais na área espiritual, vamos assim dizer, do que na física propriamente dita, na parte material. Então, isso vai muito além do nosso entendimento, né? Por isso que a gente tem que ter a mente aberta e os olhos abertos, né, para todo o conhecimento que a gente puder adquirir, porque as coisas vão mudar. Não é porque eu entendo que uma coisa é assim que ela vai ser assim, entendeu? Eu tenho que estudar, eu preciso me atualizar. Tanto que a gente sabe que a medicina que a gente estuda hoje, que a pessoa lá, né, estuda hoje na residência dela, né, na faculdade dela, não é a mesma medicina de 1910, 1920, entendeu? Então, não adianta eu querer chegar e falar assim, não, mas é sempre assim, se na própria medicina material não é, sempre está em evolução, sempre está... Gente, a gente tem um exemplo, o exemplo de hoje em dia, né? Até ano passado, a gente não tinha vacina do coronavírus, e hoje a gente já tem. Então, uma coisa que não vai dar para fazer, não vai dar para criar, hoje em dia já está aí, as pessoas estão tomando a vacina, a gente ainda tem que estudar mais sobre ela, claro, com certeza, não, é uma coisa que não vai se esgotar de uma hora para outra. Conforme for passando o tempo, a vacina vai se tornando ainda mais eficaz, né? Eles vão mudando, vão modificando, vão melhorando, mas ela está aí. Então, a gente percebe que as coisas elas são, né, adaptáveis, elas mudam. Então, se a própria medicina material muda, isso é para dizer que o espiritual, né, também não se molda, também não está entrelaçado, interligado com ela.
Então, daí vem esse pobre de espírito, né? Nós temos que ir para o conhecimento, né? Por mais que, mas desse assunto eu entendo tudo. Você não vai entender tudo. No dia seguinte pode ser que tenha uma atualização sobre isso, entendeu? Quem é professor sabe, quem é professor vive estudando, vive se atualizando, porque professor de geografia, então, porque muda, meu irmão é professor de geografia, muda um país, muda uma coisa, tem que se atualizar, o mapa muda, enfim, então a gente sempre tem que nos manter o máximo possível com a mente aberta, atualizados. De nada adianta eu chegar aqui e falar, mas eu li tantos livros, né? Se eu continuo, sabe, simplesmente com a mente fechada, se eu não quero receber aquele conhecimento, ou se simplesmente eu sou orgulhosa, né? Eu li tantos livros, eu sei muito mais do que todos aqui. Você não sabe de nada, né? Então, perdão. Então, a gente tem que ter o conhecimento, né? O conhecimento, ele melhora a gente, ele nos leva para frente, mas também sempre com a humildade de que ainda estamos caminhando, ainda estamos conhecendo as coisas, entendeu? Não é porque eu tenho uma formação ou porque eu tenho uma faculdade, ou seja lá o que for, que eu vou ser melhor do que a pessoa que não tem. Às vezes, o nível moral daquela pessoa é bem mais elevado que o meu, e eu estou pagando de doutor, pagando de doutora, de mestre, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado no tratamento com as pessoas, foi o que eu falei, diploma nenhum, terreno, né, vai fazer com que a gente seja melhor do que ninguém nessa terra, a gente é igual a todo mundo, estamos aqui em aprendizado, e lembrando que a gente tem as reencarnações, se hoje eu tenho conhecimento de uma coisa, numa próxima reencarnação vou adquirir conhecimentos de outras coisas, assim como o meu amigo, como quem está do meu lado, a mesma coisa, vai adquirindo os conhecimentos, mas assim, no momento de compreensão, há muito cuidado, né? Eu entendo de tudo da medicina, aqui no universo, será que é só isso? Tem certeza? Então, quem somos nós? Né? A gente tem que ter sempre a convicção, entendimento, e maior do que nós. E que bom, né? Porque dá a sede, né, do conhecimento. Eu sempre tento pegar alguma coisa, tento ver alguma coisa, mas a gente sempre tem que ter noção disso, de que o conhecimento é sempre bom, independente do que a gente queira ver, do que a gente queira ler, é sempre bom para a gente, e a sabedoria e o conhecimento vai com a gente, né, de vida após vida. Isso é uma das únicas coisas, né, que vai com a gente e que a gente não perde. Então, era isso que eu queria falar. Muito bem. Fátima levantou o dedinho, eu vi. Pode falar, Fátima. Boa noite, meninas. É para aproveitar o gancho da Lívia que ela estava falando, e eu estava lembrando de uma amiga, que ela é uma pessoa muito estudiosa, ela tem, sei lá, 3 ou 4 faculdades, ela fez mestrado, agora está fazendo doutorado, mas ela é super humilde, ela não é uma pessoa arrogante, e a primeira faculdade que ela fez foi de teologia, e ela é criada e faz parte até hoje da igreja, acho que agora eu não sei se é a Assembleia ou se é a outra, mas é evangélica. E ela não tem o menor preconceito com nenhuma religião. Ela conversa, se tiver um espírita, um candomblessista, um budista, ela conversa, e, claro, por ser uma pessoa instruída, ela conversa muito bem, e ela não ofende ninguém. Ela sempre curiosa, a gente já se conhece há muitos anos, né? Bem amiga, e ela sempre fala para mim, eu não acredito que a gente morre e volta. Para mim, eu já fiz a minha parte aqui, tá bom. Mas ela está sempre me perguntando as coisas, entendeu? Ela não é aquela pessoa que é isso, ponto, não quero que você fale mais comigo sobre isso. Às vezes está num assunto, ela, Fátima, mas e se isso lá? Como é que vocês veem? Entendeu? Ela tem aquela curiosidade, entendeu? E a humildade, né, de reconhecer que ela acha dela daquele jeito, tá bom para ela, mas porém ela tem que respeitar, né, a visão e a opinião dos outros e está aprendendo também. E ela trabalha com inclusão de crianças com deficiência, né, nas escolas, e uma vez ela disse que chegaram para ela e perguntaram assim, você é espírita? Aí ela achou muito engraçado. Eu falei, olha que bacana,
Isso para mim é um elogio, porque geralmente, quando a gente começa a falar de Jesus, as pessoas falam exatamente o contrário. Você é evangélica? Qual a sua igreja? Então, assim, se as pessoas já estão começando a ver que os espíritas também falam de Jesus, que os espíritas têm um olhar mais amoroso, né? Mais receptivo a tudo, isso é muito legal, né? A gente vê que o preconceito está diminuindo. E tem uma frase, né, da doutrina que eu acho muito importante, que é: espíritas, amai-vos, e depois espíritas, instruí-vos. E quando ele fala em instruir, eu sempre bato nessa tecla. Não é só sobre doutrina espírita, a gente tem que aprender, igual a gente está aqui estudando todos os dias, cada um tem seu grupo, estuda, é muito importante, mas a gente precisa conhecer sobre tudo um pouquinho, porque como a Lívia falou, ninguém vai saber tudo, mas até para a gente conversar, a gente tem que saber o que está acontecendo, saber um pouquinho de história, saber um pouquinho de física, né? Eu sou péssima em exatas, péssima. Se tirar a calculadora, eu não sei fazer quanto que é 10 mais 15, acabou. Não sei, vou ficar contando nos dedos. Mas, assim, eu acho interessante quando eu vejo, saiu isso aqui, daquele Marcelo Gleiser, eu vou lá, fico assistindo a palestra, e ele fala do espaço, de tudo, dos buracos negros, eu fico, Aí eu mando para a Renatinha, que é professora de Química, que é do nosso grupo, mas agora ela não está podendo participar, e eu mando para ela os vídeos, para ela dividir com os alunos dela, porque, assim, a gente tem acesso a tanto conhecimento hoje. Então, é assim, eu acho que é até um pecado a gente ficar preso estudando uma coisa só. Até para a gente poder falar na doutrina espírita, a gente tem que ter um conhecimentozinho de fora, né? Você olha o Jorge André, ele era psiquiatra, mas ele ia muito mais além do que aquilo ali, ele explicou tudo tão bem, né? A gente olha para o Haroldo, cara, ele é do tribunal, é da justiça, mas olha como é que ele fala com propriedade das coisas, né? Porque ele tem aquele conhecimento, também outros, claro, porque ele busca, o Rossandro. Então, assim, a gente não pode deixar de buscar. A gente, infelizmente, ainda vê no movimento espírita as pessoas que só querem estudar, às vezes, só o Pentateuco, nem quer estudar André Luiz, não quer estudar nada. E isso, aos pouquinhos, a gente tem que ir quebrando, porque não pode ser assim. Isso que a gente está fazendo aqui, eu acho lindo, lindo, cada um dar a sua opinião, cada um falar um pouquinho, cada um trazer. Isso, para mim, vale mais, às vezes, do que você sentar e ficar lendo um determinado parágrafo sozinho, porque você vai ter o teu entendimento daquele mundinho que você tem. Quando a Lívia fala, quando a Nani fala, quando a Sueli fala, cada um traz um pouquinho e se enriquece muito. Eu acho que foi isso que Jesus fez. Quando ele pegou aqueles 12 lá, eram 12 pessoas completamente diferentes. Mateus era um cara que tinha um conhecimento que os outros não tinham. E ele foi o que eles mais detestavam, né? Porque ele era um cobrador de impostos. Mas, assim, cada um contribuiu do seu jeito. E olha que obra maravilhosa que a gente está aí, 2000 e poucos anos depois, ainda estudando. Fátima, que história maravilhosa. A Luciana agora quer falar. Fala, Lu! É muito legal essa história da Fátima mesmo, esses exemplos que ela deu. O intelecto ele é muito importante, a gente precisa buscar, sim, mas a gente precisa, não adianta você ter um intelecto desenvolvido se você não estiver nessa vibração da integração, você precisa integrar o que você estuda. Não adianta nada você estudar, ler um monte de livros, se você não integra isso no seu dia a dia, isso no seu espírito. Você não transforma isso em sabedoria. E todo conhecimento, ele vem para nos transformar, nos deixar mais sábios. E, normalmente, a gente vê que as pessoas usam seus intelectos e os seus conhecimentos para agir com soberba, para se achar mais do que os outros, né? E é exatamente isso que Jesus nos chama para a gente ficar mais antenados. Que esses pobres de espírito, as pessoas humildes, que ganharão o reino dos céus. Essas pessoas ignorantes, muitas vezes, que a gente acha que não tem intelecto, elas já trilharam em experiências. Elas têm integrados esses sentidos de humildade, de benevolência, de caridade. São pessoas mais simples, que veem as coisas de uma forma mais simples.
que trabalham com o contentamento das coisas, vencedoras, e viram que a vida ela pode ser levada de um outro jeito, ostentar muitas coisas. Então, assim, é uma sabedoria que foi integrada através de esperar com uma pessoa que nem sabe ler, às vezes. Você acha que ela é muito mais desenvolvida que você, as atitudes que ela tem para com o mundo, para com os irmãos, para tudo. O conhecimento que a gente adquire, a gente realmente trazer para a prática, a gente trazer para o nosso dia a dia, a gente realmente integrar aquilo ali. E não simplesmente ser só mais um curso. Às vezes a gente fica fazendo curso, retiro, assistir live para aprender coisas que essas pessoas mais ignorantes já sabem. Então a gente aqui está lutando para adquirir conhecimento, para adquirir sabedoria, né? Conhecimento para gerar sabedoria. Então, que a gente consiga fazer isso, integrar o nosso conhecimento para que ele vire sabedoria. No nosso dia a dia, quantas vezes a gente fica julgando o próximo, a gente fica reclamando. Todo o conhecimento que a gente está fazendo aqui não está para isso. Esse conhecimento que eu estou adquirindo aqui diariamente está me deixando mais sábio diante das situações? Eu acredito que é um chamado aí para a gente estar observando as nossas atitudes, né, individualmente. É isso. Isso aí, vamos colocar em prática, que a gente está aprendendo aqui. E sobre a história da Fátima, eu pensei quando ela começou a falar, porque eu conheço uma pessoa, eu falei, meu Deus, a pessoa estuda pra caramba, e não é... Aí ela foi me surpreendeu no final da história. Ela, sim, né? Ela tem uma qualidade, né? Uma virtude que a gente pode também ter, né? A gente tem a capacidade de conquistar essa virtude, que é ser pobre de espírito, que é, né? Não é pobre de bens materiais, é ser rico de humildade, né? Isso aí. Vou chamar a Nani, que o nosso tempo está acabando, tá? Vem, Nani! Cheguei! E assim, muito pouco o que falar, né? Que aula! Benditas sejam todas essas informações que nos chegam e que a gente esteja sempre aberta a elas, e como a gente cresce, como a gente aprende. E mesmo que a gente ache que aquilo não vai ser útil, em determinado momento surge a oportunidade, né? Fica tudo ali guardadinho, e aí na hora certa a porta se abre. É muito bacana. Graças a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse dia que vai terminando. Graças a Deus pela comida que não nos falta, que nunca nos falte. Lembrando sempre daqueles que não têm, que ainda não têm, alcançarão um dia. E é para isso que a gente está trabalhando, né? Para que a gente viva num mundo melhor, nem que seja na próxima encarnação. Que a gente deixe o mundo melhor para as próximas gerações que vierem, agradecendo a Deus e a todos esses espíritos maravilhosos que com tanto carinho programam a nossa encarnação e que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos soprando no nosso ouvido para que a gente não vá por ali, para que a gente não faça aquilo, que a gente esteja aberto também a esses toques para não errar tanto mais. Obrigada, espiritualidade amiga, que fluidifica as nossas águas e põe nelas exatamente o que nós precisamos para crescer, intelectual, espiritual, moralmente. Nós não somos uma coisa só, nós somos várias coisas e precisamos de todos esses conhecimentos, que sejam muito bem-vindos. Graças a Deus. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos.
E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Ele estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer, mas Deus nos quer sorrindo. Obrigada, Senhor, por tantas maravilhas em nossas vidas. Que sejamos sempre braços de Cristo na terra. Graças a Deus. Ai, Nani, que lindo! Vamos tirar nossa foto? Nossa! 1, 2, 3 e sorrindo! Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Até Até amanhã.